diversidade é um conceito vinculado à multiplicidade, né? E diferentes perspectivas, mas quando ela está associada à política, às políticas sociais, às políticas públicas, às políticas empresariais, é bem importante a gente pensar nessa multiplicidade ligada à desigualdade. Então, diversidade não pode ser associada exclusivamente à diferença. Isso é muito importante. Quando ela começou aqui no Brasil, teve um momento em 94 que eu me lembro de eu, Sueli Carneiro, Reinaldo Bulgarelli, numa reunião em que a diversidade aparecia de um jeito que eu chamei de saltitante e esvoaçante, porque era uma diversidade de perspectiva, de visões de mundo desconectada do que a fez nascer, que era a desigualdade, que eram as vozes dizendo por que alguns segmentos estão fora das lideranças, das instituições, das instituições do executivo, do legislativo, do judiciário, das empresas, das universidades. Então, ela surge a partir do debate sobre a desigualdade, sobre a discriminação, sobre a exclusão. E ela tem algumas características maravilhosas, trabalhadas muito por nosso grande mestre Muniz Sodré. Muniz Sodré diz que a diversidade é física. Isso é importante. Obviamente que precisamos dos homens, junto com nós, mulheres, falando sobre diversidade, mas não dá para ser só eles. Fisicamente, as mulheres têm que estar com a caneta na mão, tomando decisões junto. Claro que sempre as pessoas brancas, que são as incluídas nas instituições, nós não faremos as instituições avançar. Mas os negros têm que estar lá. Não é um grupo de lideranças brancas pensando diversidade, tomando decisões. Ela é física, ela precisa da presença dos negros, das mulheres, das negras, das pessoas com deficiência, das gays, das trans. Então, a diversidade precisa que a multiplicidade seja traduzida em presença física e em lugares de concepção. Não são pessoas masculinas, brancas, cisgênero, decidindo onde ficam mulheres, negros nas instituições sociais. São todos juntos pensando a sociedade. Não há nenhuma condição de você ter uma sociedade caminhando de uma maneira democrática, numa convivência viva, vibrante, se você deixar certos segmentos totalmente excluídos. Bolhas masculinas e brancas são perigosas para a sua própria sobrevivência. Então, uma instituição que funciona tendo mulheres, tendo negros, tendo diferentes grupos, ela e tem vários estudos da McKinsey mostrando isso, ela atrai mais os diferentes grupos. Cada vez mais, os diferentes segmentos sociais são exigentes no sentido de que as instituições sejam mais democráticas. Eles querem se ver representados, querem ser atendidos nos bancos por gerentes de bancos que sejam do seu grupo também. Então, as instituições precisam disso, né, para dialogar com a população, com o perfil da população onde elas estão inseridas. Seus produtos precisam dialogar. Você não pode fazer um produto na China que tem a mesma característica do produto na Rússia, nos Estados Unidos e na periferia do Brasil. O produto tem que considerar os diferentes segmentos que ocupam aquela sociedade, os serviços têm que considerar. Então, uma instituição, e eu reforço isso, não é só uma questão de direitos humanos, é uma questão de qualquer instituição, seja de direitos humanos, meio ambiente, bancária,
seja uma indústria, ela se torna mais factível em sociedades representadas dentro do seu quadro pessoal, representada em todos os stakeholders. Vai contratar serviços, vai contratar produtos, vai contratar grupos, você tem essa preocupação. Isso torna a sua instituição mais factível. As ações afirmativas que têm uma visibilidade mais associada ao território das universidades, elas têm muita similaridade com as políticas de diversidade em corporações. Elas partem de diagnóstico, que você tem feito por grandes institutos de pesquisa sobre, por exemplo, desigualdade da presença da juventude negra, quilombola, indígena nas universidades, que originou as ações afirmativas, que tem similaridade com censos que a gente faz dentro de grandes corporações. Você identifica a desigualdade de inserção, de tratamento, de oportunidade, de ascensão, de oportunidade de treinamento. Você identifica e vai ter um plano de tratamento desses desiguais. Então, você vai ter um plano que com um enfoque desigual. Eu trato os desiguais de maneira desigual, né? Então, eu vou identificar que mulheres não são promovidas da mesma maneira que os homens, mesmo tendo uma experiência, uma escolaridade similar. Eu vou ter um plano de mudança dessa realidade. E na universidade, hoje, você tem muitos estudos mostrando com o impacto das ações afirmativas na sociedade. Quanto que ela ganha com isso? O escopo teórico das universidades começou a contemplar outras perspectivas teóricas, não só da Europa e dos Estados Unidos, mas podendo trazer perspectiva da Índia, da África, da Ásia, de outras abordagens teóricas para um mesmo elemento que você está analisando. Então, a universidade plural, mais múltipla, com todos os desafios que a gente ainda tem, porque na medida que entraram negros, que entraram indígenas, quilombolas, elas foram pauperizadas, foram chamadas de lugares de balbúrdia. Ainda assim, a entrada dessa vibrante, dessa nova perspectiva, tem enriquecido muito esse espaço universitário, tem possibilitado abordagens que ampliam e dão respostas às questões sociais de uma maneira mais ampla. Então, assim, é interessante olhar para todos os estudos hoje do impacto das ações afirmativas e das cotas nas universidades. Não é só a presença negra que triplicou, quadruplicou, mas é tornar o ambiente mais rico, impactar a presença de professores. Nós temos que ter professores também dos grupos diversos. Nós temos que ter o tema. Então, tem uma mudança que só enriquece as empresas, só enriquece as universidades, as produções de conhecimento, e não implica na exclusão do branco. Implica em ter todos os grupos dialogando, produzindo conhecimento junto. Eu penso que uma leitura obrigatória é o livro O Impacto das Cotas, de Márcia Lima e Luiz Augusto Campos. Eles vão mostrar quanto a sociedade brasileira ganha com as ações afirmativas em 20 anos. É bonito de ler, e é muito informativo e ajuda a derrubar
essas resistências às ações afirmativas em cotas, dizendo que vai baixar o nível da universidade, que está sendo injusto, que é assistencialista, que são medidas assistencialistas. Vai mostrar o quanto o país ganha, né? E eu penso que a argumentação do sistema meritocrático ela é insustentável. Como um sistema pode ser meritocrático se ele mira sempre um mesmo grupo? Quando você olha as grandes instituições, as médias e as pequenas no Brasil, você vai ver homens brancos na liderança, no executivo, no judiciário, no parlamento, e todos criando um mecanismo. Você vê o parlamento como ele cria mecanismo para se reproduzir, majoritariamente masculino e branco. Então, a sociedade como um todo faz isso, numa luta num esforço de se manter em lugares de privilégio, que não vai dar certo, vai mudar isso, não adianta. Ninguém para essa onda feminina, negra, indígena, quilombola, só que é uma luta difícil. Quem está em lugar de privilégio tem a caneta na mão, tem a caneta econômica, financeira, do poder, então luta de todas as formas, usa todos os argumentos para dizer que só este grupo meritoso deve estar nos lugares que vai pensar o Brasil. Mas estamos nós aí dizendo esse pensamento, esse pensar o Brasil pode ser mais amplo, mais rico, se incluir todos os segmentos sociais. Kimberlé Crenshaw produz uma literatura muito importante para a gente pensar a diversidade, porque ela traz a dimensão da interseccionalidade de gênero e raça, mas que deve contemplar outras, como a identidade de gênero, pessoa com deficiência, que diz respeito não a somatórias de discriminação, mas intersecção, a relação entre diferentes formas de opressão que colocam alguns grupos em situação ainda mais prejudicada, digamos assim. Então, se eu tenho mulheres brancas excluídas de espaços de poder, a mulher negra está muito mais excluída, e a trans mais ainda, e a mulher com deficiência mais ainda. Então, quando eu intersecciono formas de opressão, elas não se somam, elas vão agravando este quadro de discriminação. E é importante, quando a gente está numa empresa, quando a gente está numa universidade, que a gente considere essas intersecções. Gênero e raça são estruturantes, eles têm esse diferencial, mas você não pode funcionar só pensando em gênero e raça. Você tem que contemplar nas suas políticas, nos seus diagnósticos, nos processos que você muda nas instituições, essa intersecção. Tem um estudo que eu publiquei no meu livro Psicologia Social do Racismo, que eu acho muito importante. Ele aborda a formação de identidade branca e negra. E ele diz, no aspecto específico, a questão negra, ele diz que em algum momento lá na frente, quando você está com a sua identidade cada vez mais elaborada, você já não fala mais só sobre as pessoas negras e mulheres, você sempre estará incluindo outros grupos, né? Então, isso é um indício de que você avançou muito. Então, eu tenho essa leitura hoje de como é que você trata esses temas, né? De como é que eles não podem ser tratados de maneira sectária, de como você vai mesmo, naturalmente, incluindo todos os grupos. Eles estão conectados. Eu gosto da perspectiva quântica, que diz que nós somos diferentes ondas no mesmo oceano. Então, assim, é muito importante isso dentro da instituição. É muito importante isso dentro da sociedade, essa capacidade, essa ampliação do coração, como diria
coração crescido, como diz o Chico Buarque, que é você vai mesmo ampliando sua sensibilidade para entender que democracia significa mesmo trazer todos os grupos para todas as instâncias sociais.